Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão. Havendo o quórum regimental e rogando a bênção de Deus sobre os trabalhos, declaro aberta a 28ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Alto Paraíso. Convido o vereador João Padre para fazer a leitura da Bíblia e a todos para se colocarem de pé. Boa tarde a todos. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Amém. Na ausência do vice-presidente, convido o primeiro secretário que assuma a cadeira de vice-presidente. Convido o segundo secretário para que assuma a cadeira do primeiro secretário. Convido o vereador Eliseu Batista para fazer parte da mesa como segundo secretário. Solicito ao primeiro secretário que proceda com a leitura da ata da 27ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 9ª legislatura. Questão de ordem, presidente. Peço dispensa da leitura da ata. Coloco em votação o pedido de dispensa da ata do vereador Edmilson. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Fica aprovado por 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Solicito ao primeiro secretário que proceda com a leitura do material do expediente. Questão de ordem, presidente. Passar o material do expediente pelo secretário. Concedido. Passo então o primeiro material do expediente para o segundo secretário que proceda com a leitura. Neste momento, então, coloco em votação a ata da 28ª sessão ordinária. 27ª sessão ordinária. Quem for favorável permaneça como estão e os contrários se manifeste. Fica aprovado a ata por 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Solicito ao segundo secretário então que proceda com a leitura do material do expediente. Rui. Boa tarde. Ordem do dia. Ordem do dia número 028/2025, Alto Paraíso, 25 de setembro de 2025. Excelentíssimos senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente no intuito de convidá-los a participar da 28ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo
da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Alto Paraíso, Rondônia, que se realizará no dia 29 de setembro de 2025, com início às 15 horas no plenário da Câmara Municipal, para apreciar a seguinte ordem do dia. Primeiro, leitura da ata da sessão anterior. Segundo, leitura do material de expediente. Terceiro, uso da tribuna. Grande expediente. Palavra vaga aos oradores inscritos. Ordem do dia. Primeiro, votação do parecer da Comissão de Constituição, Redação e Justiça. Tipo de votação aberta, tipo do quórum, maioria simples, turno único. Autoria, mesa diretora. Emenda da matéria. Parecer da Comissão, Redação e Justiça da Câmara Municipal do Projeto de Lei número 074, que dispõe, institui obrigações acessórias relativas ao envio dos arquivos do SPED e EFD e relativo ao valor adicional fiscal, VAT, para as empresas com sede no município de Alto Paraíso, Rondônia. Segundo, projeto de resolução número 008 de 2025. Tipo de votação aberta, tipo do quórum, maioria simples, votação turno único. Autoria, mesa diretora. Emenda da matéria. Projeto de resolução número 008/2025, que dispõe sobre as diretrizes gerais e implementações de operação do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Alto Paraíso, Rondônia. Valmir Santos, presidente da Câmara Municipal. Ofício número 0635, gabinete do prefeito João Pavan. A sua excelência, senhor Valmir Santos, presidente da Câmara Municipal de Alto Paraíso. Assunto: aprovação dos projetos de lei. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, vimos através do presente encaminhar em anexo para apreciação e posterior votação dos nobres edis o seguinte: projeto de lei número 081 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Alto Paraíso para o quadriênio 2026 a 2029. Projeto de lei número 082, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Alto Paraíso para o exercício financeiro de 2026 e das outras providências. Projeto de lei número 083 de 2025, que dispõe, estima a receita e fixa a despesa do município de Alto Paraíso para o exercício financeiro de 2026. Sem mais, antecemos agradecimentos, renovando os distintos protestos de consideração e apreço. Comissão de Constituição, Redação e Justiça. Projeto de lei número 074, que dispõe, institui obrigações acessórias relativas ao envio dos arquivos do SPED e EFD e relativo ao valor adicional fiscal do VAT para as empresas com sede no município de Alto Paraíso. Parecer da comissão. Visto e relatados o presente projeto de lei, opino os membros da Comissão de Constituição, Redação e Justiça, CCRJ, pela não tramitação da matéria em razão de verificada a inconstitucionalidade e ilegalidade para ofensa aos princípios constitucionais. Parecer favorável assinado pelos membros da comissões da CCJ. Mensagem ao projeto de lei número 080. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores. A diabetes mellitus tipo 1, DM1, é doença crônica que comete principalmente as crianças e adolescentes, exigindo acompanhamento contínuo para evitar graves complicações. O monitoramento tradicional da glicemia, por meio de picadas no dedo, além de dolorosa e de baixa precisão, demanda múltiplas verificações diárias, dificultando a rotina. O medidor contínuo da glicose, por sua vez, possibilita acompanhamento em tempo real, de forma menos invasiva e mais eficaz, identificando variações glicêmicas, inclusive no período noturno. O uso dessa tecnologia amplia a segurança do tratamento, melhora a qualidade de vida dos pacientes e reduz o risco de complicações que pode gerar custos elevados aos sistemas públicos de saúde. Considerando que atualmente a Secretaria Municipal de Saúde acompanha apenas 5 pacientes nessa faixa de idade, com valor médio do sensor de R$ 350, não haverá grande impacto orçamentário e financeiro. O Sistema Único de Saúde, SUS, possui protocolo específico para fornecimento de insumos para diabetes, mas a disponibilização de sensores digitais ainda é restrita a decisões judiciais ou programas estaduais e municipais, sendo a justificativa para a apresentação do presente projeto de lei. Diante disso, a presente iniciativa busca instituir no município a possibilidade de distribuição a esses pacientes, com o intuito da proteção
da saúde da criança e do adolescente, promovendo bem-estar, inclusão social e prevenção de complicações, razão pelo qual conto com o apoio dos nobres pares para sua aprovação. Edmilson Facundo, vereador. Mensagem de lei ao projeto número 081 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Embasado em preceitos regimentais, o Executivo Municipal encaminhou o projeto de lei que dispõe sobre o Plano Plurianual, PPA, do município de Alto Paraíso para o período de 2026 a 2029. É um cenário de desafios crescentes e recursos limitados. A gestão pública eficaz e transparente se torna um imperativo. Este projeto de lei representa um avanço significativo, alinhando a administração municipal com um modelo de gestão por resultado. O objetivo é fortalecer o compromisso de nossa gestão e entregar serviços de qualidade à população de Alto Paraíso, transformando o gerenciamento de políticas públicas em um processo mais visível e responsável para a sociedade. Sobre a coordenação da Secretaria de Administração e Finanças, o PPA para o exercício de 2026 a 2029 incorpora de forma pioneira indicadores e resultados. Esses indicadores são ferramentas essenciais para mensurar o impacto das ações e programas governamentais, permitindo avaliar os benefícios concretos que chegam ao cidadão. Essa abordagem, baseada em evidências, permitirá o monitoramento e avaliação contínua do plano, possibilitando os ajustes ágeis e eficazes. O foco é otimizar o uso dos recursos públicos, minimizando os desperdícios e garantindo que o esforço administrativo se concentre nos resultados mais relevantes. Outra inovação crucial do PPA é a energia entre a secretaria. Ao concretizar a gestão do plano plurianual em um órgão próximo ao poder de decisão, foi possível criar um ambiente de colaboração intersetorial. Essa colaboração garante que as políticas públicas de diferentes pastas atuem de forma convergente e coordenada, maximizando o impacto dos recursos disponíveis, especialmente em tempos de crise. O PPA 2026-2029 deve ser visto como uma ferramenta de gestão dinâmica, a ser constantemente monitorada e aperfeiçoada. Sua elaboração em períodos de escassez de recursos reforça o compromisso do município de Alto Paraíso em buscar as estratégias mais eficazes para atender às necessidades da sua população, demonstrando a dedicação em construir um futuro mais próspero e transparente para todos os altos paraisenses. Assim, primando pela apreciação e deliberação do projeto pelos nobres pares dessa augusta casa, aprovando a matéria e ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência, os nobres vereadores, protesto de elevada consideração e respeito. Mensagem ao projeto de lei número 082/2025. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Segundo as definições constantes da Constituição Federal, artigo 165, parágrafo 2º, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração, incluindo-se as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária. A Lei Federal Complementar número 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal de 4 de maio de 2000, disciplina também o conteúdo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de Iniciativa do Poder Executivo. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias, dentre outras situações, são anunciadas as metas fiscais, o montante a ser arrecadado e como e onde será despedido, seja em pessoal e outras despesas de custeio, subvenções, investimento, ou utiliza-se de superávit primário no pagamento do principal e juros de dívidas. Assim, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é um instrumento que possibilita que o Legislativo, conjuntamente com o Executivo, oriente a elaboração da proposta orçamentária, possibilitando a análise dos princípios essenciais da estrutura do orçamento para que se atenda às demandas da sociedade. Pelo exposto e cumprindo o que determina a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 94, inciso 8º, inciso 18º, apresenta esta Câmara Municipal o projeto que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2026. Ao ensejo, renovamos o protesto de consideração e apreço
e contamos com a colaboração dessa Igreja Casa para apreciação e votação do projeto mencionado. Mensagem ao projeto de lei número 083. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres vereadores. Ao cumprimentar-nos muito respeitosamente, Vossa Excelência, encaminhamos para apreciação, deliberação e aprovação o projeto de lei que estima a receita e fixa as despesas do município de Alto Paraíso para o exercício de 2026. Dentro do prazo estabelecido pela lei orgânica do nosso município, estamos remetendo as propostas orçamentárias para o exercício de 2026 a essa Igreja Casa Legislativa. Esta proposta foi elaborada obedecendo a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público, entre as principais leis e regulamentos, observando na elaboração da proposta orçamentária, o qual destacamos. Letra A. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de 10 de 1988. Lei número 4.320, de 17 de março de 1964. E Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Além dos dispositivos constitucionais, essa proposta orçamentária inclui e obedece aos aspectos exigidos pela legislação local definido do Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como a Lei Orgânica do município. Acompanha a proposta orçamentária o anexo de metas fiscais, na forma dos anexos demonstrativos de metas fiscais definidas para o exercício de 2026, demonstrando assim a sua compatibilidade com os objetivos e metas traçadas no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A situação econômica e financeira do município pode ser considerada confortável ao considerarmos que as exigibilidades resta pagar do exercício, a curto e médio prazo, são significantemente menores que a disponibilidade. Apesar dos elevados custos de manutenção dos serviços públicos, constata-se que a despesa com pessoal ficará dentro dos limites permitidos tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. Os percentuais em relação à receita, ou seja, bem inferior ao limite máximo estabelecido, nesse custo já está inserido a revisão anual dos salários dos servidores. Este equilíbrio torna-se possível não só a preservação do patrimônio do município, como também uma maior capitalização, haja vista que nos orçamentos as despesas de capital superam a receita com alienações. A política econômica e financeira do município, expressa na proposta orçamentária, é de melhorar a sua infraestrutura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades dos munícipes. Essa infraestrutura implica em elevados custos de manutenção que, por sua vez, fica condicionada à expectativa da receita. Assim sendo, com recursos escassos, as diretrizes traçadas priorizam as funções da educação e cultura e saúde e saneamento básico, além da administração e planejamento. A receita prevista foi formulada inteiramente dentro de estimativas realizadas, sem supervalorizações, considerando a estabilidade monetária vigente no país, observadas as características e peculiaridades locais. O valor orçado está devidamente compatível com a receita efetivamente arrecadada nos últimos 12 meses. Limitados pelos realismos da estimativa da receita, na política econômica e financeira, foi estabelecida uma escala de prioridade que direciona as despesas por funções do governo, a fim de garantir o equilíbrio das contas públicas, caso o município venha a ser condenado ao pagamento de indenizações trabalhistas e processos judiciais em andamento, ou mesmo a ocorrência de outros riscos fiscais. Foi consignada no orçamento previsão de reserva de contingência para este fim. Na elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo procurou atender, na medida do possível, as reivindicações apresentadas pela população em solicitação apresentada aos secretários municipais. Finalmente, ressalta-se ainda que as prioridades principais estampadas no orçamento, ora encaminhado, dotar o município de infraestrutura básica para atendimento aos munícipes, custeando os serviços públicos. Esse esclarecimento que nos atendimentos das determinações especiais, entendemos por oportuno prestar aos excelentíssimos senhores edis a expectativa de que orçamento em apreciação venha a corresponder ao desejo de todos. Palácios Pioneiro, João Pavão, Prefeito Municipal.
Solicito aos vereadores que queiram falar no pequeno expediente que se inscrevam. Coloca a tribuna à disposição dos vereadores inscritos ao pequeno expediente para falarem em tema livre pelo tempo de 5 minutos com direito à parte. A tribuna está à disposição do vereador João Padre. Senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores, vereadora, público que se faz presente, quero aqui cumprimentar a nossa amiga Taliane da Silva Maria, representante, juntamente com o Valmir, representante da cooperativa de materiais recicláveis Cata Jamari. Seja bem-vindo a essa Casa de Lei. Nós estivemos hoje lá fazendo uma visita e fizemos o convite para que eles viessem aqui também participar da sessão aqui na Câmara Municipal. Obrigado pela presença. Cumprimento também aqui a Neidinha Jimenez, sua filha, obrigado também pela visita. Nosso amigo Astério, ex-vereador dessa casa. Cumprimento a imprensa local, na pessoa do Cobra Ribeiro e Michel também aqui, se fazendo presente. E também os engenheiros, o nosso amigo Ala Everson e também o Felipe, que se faz presente aqui no plenário, e os demais que estão no plenário dessa casa, funcionários, que também se faz presente. No primeiro momento, senhor presidente, é o que eu tenho dito e muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos ao pequeno expediente, solicito aos vereadores que queiram falar no grande expediente que se inscrevam. Coloco a tribuna à disposição dos vereadores inscritos ao grande expediente para falar em tema livre pelo tempo de 10 minutos com direito à parte. A tribuna está à disposição do vereador Edmilson Facundo, 10 minutos. Senhor presidente, mesa diretora, os demais vereadores, em nome dos dois amigos servidores, engenheiros da prefeitura, cumprimento os demais aqui presentes. Presidente, eu só venho aqui mesmo para fazer alguns esclarecimentos e também já aproveitando pedir a oportunidade do apoio de todos os vereadores aí, os dois projetos meu que está na casa aí, que é de sensores, né, de diabetes. E quando as mães me cobrou, fiquei comovido com uma situação, né, que às vezes fura o seu filho até 8 vezes no dia para medir a glicose. Então é um projeto simples, né, que não vai impactar o município e a folha, mas se for até preciso eu coloco a emenda impositiva para ficar à disposição. Dessa forma também pedir um recurso ao deputado Alex Zedano que venha ajudar. Então, de qualquer forma, eu peço já o apoio dos vereadores e também uma associação que está virando utilidade pública, qual eu já ajudei várias e também ajudei com recurso. Então, é mais dois projetos que está na Casa de Lei. Meu pedido, espero que vocês analisem com carinho. Dizer também, presidente, vereadores, demais que nos acompanham, do mal entendido que teve esses dias, várias polêmicas, né, de projeto de lei, que Michel, também o Cobra, não entendeu a forma que a gente explicou e como foi falado que foi reprovado o projeto que veio de encontro com a festa de peão nessa Casa de Lei e não foi dessa forma. O projeto entrou aqui na casa, foi passado pela primeira comissões, quando chegou na segunda, que era eu, vereador
Zé Ceará, vereador Cláudio Cavalcante, o projeto foi reprovado. Era um projeto de R$70 mil, não era um projeto da forma que muitos pensam também, que era o show de R$280 mil, e entre outras despesas. Também não passou pela essa casa de lei. Então, deixar bem claro para todos, a população, que essa casa de lei não teve participação nenhuma para que o evento não aconteça. De outra forma, que aqui nós, representantes de deputado, pedimos o recurso também, através do vereador Zé Ceará, com o deputado que a gente apoia, Alex Sedano, através do vereador Romário, através do presidente, do Ronaldo, entre outros mais, pediu recurso para ajudar o evento, mas não teve sucesso devido a alguns motivos que só eles que estão a par, o executivo que está a par, que pode estar explicando da forma que explicaram. Não sei se ficou bem concluído a explicação, né, do prefeito, do Gabaldo, mas eles que podem falar realmente o que aconteceu e não essa casa de lei. Por isso eu tinha que vir aqui e dar meu esclarecimento que essa casa de lei não está aqui para trabalhar e sim para ajudar. Que eu tenho dito, meu muito obrigado. A tribuna está à disposição do vereador Ronaldo. Boa tarde a todos, público aqui presente, mesa diretora, nossos colegas vereadores. Então, Edmilson, eu também venho aqui dar o meu esclarecimento referente ao que o acontecido da semana. Tipo assim, foi a pauta da semana, né? A pauta da semana apanhando igual moleque novo. Mas fazer o que? É a vida, né? Mas é assim mesmo. Então, senhor presidente, eu venho aqui nessa tribuna me manifestar novamente a respeito do cancelamento desta festa. As informações rolou inicialmente em grupo de WhatsApp que a culpa do cancelamento da festa seria dessa casa de leis que votou contra o projeto, e não tem nada a ver isso. Como já ficou claro, inclusive o próprio prefeito, ele foi lá no podcast e ele explicou o que aconteceu, mas porém algumas coisas não foram claras, as explicações do executivo. Se essa tal associação estava irregular, como dizem por aí, por que só descobriram isso nos últimos 45 minutos do segundo tempo? Então fica um trem muito vago, né? Nos últimos 45 minutos, a hora de dar o último apito, acontecer isso aí. Então, quem estava responsável para fazer o acompanhamento? Quem seria o responsável para acompanhar detalhadamente todos os trâmites, os procedimentos que têm que ser feitos? Quem seria o responsável? Até agora, está voando aí, porque não apareceu aqui ainda. Então, de onde saiu essa associação? Algum lugar ela saiu, né? Quem escolheu essa associação? Não sei, lá no podcast disseram que não podiam falar. Não sei o porquê, disseram que não podia falar, mas eu acho que deveria falar, porque todos nós temos interesse por isso, quanto nós vereadores, quanto a população de Alto Paraíso, né? Meu ponto de vista. Eu acho que teria que fazer um esclarecimento melhor em cima disso. Então, para essa associação estar regular em uma semana e na outra semana já está irregular, são muitas perguntas sem respostas, mas quem tem as respostas não nos diz nada, que são lá o Poder Executivo e quem está à frente da associação, para contratar a associação. E eu venho aqui falar também aqui a questão dos nossos empresários que investiram pesado, nossos empresários investiram pesado em investimento, investiram em roupas, botas, chapéu, para vender, né? Para nós termos uma festa bonita no nosso município.
Infelizmente, no último segundo do segundo tempo, um balde de água fria em todos os empresários do município que investiram nos seus comércios, tanto alimentício quanto vestuário, para promover essa festa, fazer uma festa bonita. Infelizmente, nos últimos minutos, acabou em nada. E nós aqui dessa Câmara, a gente pede ao Poder Executivo que dê uma nota referente a essa festa, porque ali teve gastos. Ali foi pagar 10% de um show, da onde vai sair esse dinheiro, o dinheiro já foi. Aí tem uma multa de rescisão ali, uma multa de cancela como é que se fala? Uma multa de quebra de contrato. Vai ter que pagar. E nós vamos tirar isso da onde? Oi? Me cede a parte? Sim. Sobre a multa, eu até conversei com o procurador e a multa não vai existir, só vai ter mesmo os 10%, porque eles aceitaram o contrato do município. Então, tiver outra despesa de som, de palco, sim, mas a multa não vai existir, só vai existir só os 10% que foi a entrada que deu para o show. Isso. E eu penso também, porque a gente cobra também o Poder Executivo em relação ao cascalamento das linhas, e o povo, a população pede para a gente, vem cobrar nós vereadores, e a gente cobra o Poder Executivo, a gente já vai lá, a gente faz a matéria, a gente faz um vídeo, e aí tem uns 2, 3 ali que a gente apanha no grupo do WhatsApp, mas eu não faço questão disso não. Eu estou aqui para trabalhar por vocês, pela população de Alto Paraíso. Não estou aqui para trabalhar para 2, 3 que fica blindando a administração. Eu trabalho em prol da população do nosso município. Eu tenho dito, meu presidente. Coloca a tribuna à disposição do vereador Zé Ceará, 10 minutos. Presente, meu presidente. Senhor presidente, caros colegas vereadores, boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar, em nome do senhor Astério, os demais que se fazem presentes, nossos engenheiros da prefeitura que aqui se encontram, o nosso amigo Cobra Ribeiro, o Silvério Gomes, o nosso outro amigo também da imprensa que aqui se encontra. Sinto todos se cumprimentados, o pessoal que está nos assistindo via internet. Esses dias que eu não pude vir aqui na Câmara por motivo de saúde, devia ter feito uma cirurgia de catarata e descolamento de retina. A doutora ia fazer só de catarata, depois viu que tinha outro problema mais sério, teve que colocar lente. Amanhã, se Deus quiser, vou em Porto Velho para marcar a cirurgia para fazer no outro olho. Graças a Deus, 30%, de 100%, 30% já está bem, está melhorando para continuar os trabalhos. Eu quero dizer a Vossas Excelências que o pessoal também conversa muito, né? Tem muita conversa fiada. A gente sabe que hoje com essa internet aí, divide, cada um tem o direito de falar, né? Porque nós vivemos num país democrático, pelo menos é o que eu penso, né? Eu acho que cada um tem o direito de se expressar, embora cada um é responsável pelos seus hábitos. Eu estive assistindo alguns discursos da Vossas Excelências quando tinha tempo, mas a internet é muito ruim. Essas redes sociais a gente acha que vem para evoluir, melhorar, tem hora que faz piorar as coisas. E aí assisti às vezes pela metade. Mas eu assisti o Silvério Gomes quando deixou bem claro no programa de rádio, Silvério, essa semana eu estava em casa e assisti, que pega bem limpinho, belezinha, a radinha lá, filé, viu? E aí eu assisti e ficou bem claro que os vereadores não têm culpa do que aconteceu. Eu acho que o que é que acontece? Se a associação não estava apta a receber o recurso por falta de documento, cabe à administração cuidar mais. E no próximo ano, antes de contratar, verificar se tem documento, porque a sugestão não vai liberar recurso mesmo se não tiver apto a receber o recurso. É o que eu estou sabendo. Não que vereador queira atrapalhar. Sabemos que é umas festas que ficam muito caras, realmente. Eu mesmo, particularmente, apoio, mas não gosto, porque é recurso público que vai embora e não volta. E nós temos muita reclamação. Por exemplo, já estou recebendo reclamação, hoje mesmo da linha C95 eu recebi
É uns vídeos de um banhado no meio da estrada que a água está dando no joelho, hora nem choveu, está apenas começando. A linha 65B0. Essa semana teve uma ponta lá da linha que o ônibus não entrou, os pais teve que trazer os alunos cá embaixo para pegar o ônibus. Falta de cascalho na estrada. Precisa de investir o recurso primeiro no básico. O que é o básico? Um feijão com arroz. O resto que vier é louco. Mas como a gente que é público, que é político, tem que apoiar, porque se eu não gosto da festa, os outros gostam, o que é que acontece? Eu também arrumei um recurso com o deputado Alex, que é o meu deputado, o vereador Edmilson, para ajudar um pouco também na festa. Então a gente também tem trabalhado para contribuir com o crescimento desse município. Agora fica difícil quando às vezes alguns secretários, às vezes adjuntos, fica dizendo que a Câmara, ao invés de ficar falando, tinha que buscar recursos para apoiar, para cascalhar as estradas. Ora, nós temos um monte de recursos nesse município que só não já está começando a liberar por falta de projeto. Inclusive quero aproveitar que os nossos engenheiros estão aqui e pedir a vocês, que eu sei que tem bastante projeto de todos os vereadores, talvez até do prefeito também, que para mim não é projeto meu, é projeto do povo de Alto Paraíso, é que se possível for, agilizem mais rápido. Eu sei que vocês estão trabalhando para liberar esses projetos, para que eles, chegando lá no DR, a gente corra atrás do deputado e dos assessores dele para liberar o recurso. Nós temos bastante projeto para esse tubo PAD de 1 metro de altura, né? Nós temos aí também 600 mil. Eu juro para vocês que eu fiquei até meio chateado. Eu pedi 600 mil para o deputado Tiago Flores, ele colocou o recurso, inclusive me garantiu que paga esse mês, mas está para pagar, se não pagou agora, está para pagar os 600 mil. E eu levei o de ônibus quando era secretário de obra para tirar os pontos no Jatuarana, na 105, para apanhar 2 tubos daquele de 3 metros. De ônibus achava que era muito. Eu falei, não, mas 2 fica bom. Se não der conta, nós faz uma ponta pequena, que madeira pequena, curta, às vezes encontra, não acha madeira longa com 25, 30 metros mais. 2 no Rio Taboca, no Seu Zé Grande, e 2 na 110 no Rio Preto. Eu tenho informação que foi feito um projeto de 4 tubos no Rio Jatuarana. Não tem lógica, não tem sentido nenhum de 4 tubos de 3 metros e 5 num córrego dessa largura. Só se nós levar 2 PC e mais descer o rio para colocar aqueles 4 tubos lá. Então, vamos ter um problema, porque se mexer agora nós vamos acabar perdendo um recurso que está tudo certo, encadastrado. O assessor do deputado, o chefe de gabinete, o Léo, me garantiu que paga esse mês, se não pagou, está para pagar para a semana que vem, e nós não podemos perder esse recurso. Então, são essas coisas que tem que pensar bastante. Eu acho que tem o zap dos vereadores, eu acho que todos os secretários têm, não custa nada, na dúvida, ligar e procurar e tirar a dúvida. Eu acho que nós estamos aí, parceiro da administração. Eu soube que lá no 10 de maio, um funcionário público teve que falar um monte de abrobinha para outro, porque uma PC deu problema e disseram que nós, vereador, não corre atrás de recursos para ajudar o município. É mentira, é uma injustiça. O cara tem que ter um pouco mais de respeito pela Câmara. Todo mundo sabe do esforço de todos os vereadores, cada um tem o seu deputado federal, estadual, senador, e que tem corrido atrás de recursos. Pode perder às vezes, porque às vezes não dá conta de fazer todos os projetos. Mas eu acho que a partir de um funcionário, ainda da obra, que conhece e sabe que eu, pelo menos, quando estou bem de saúde, eu acompanho bastante a obra, e eu sei que a obra no município é grande, é gigantesca, precisa de apoio, mas vim de um funcionário da própria Secretaria de Obra dizer que nós, vereadores, não estamos fazendo nada. Ora, se não fosse aquelas 2 PC, eu duvidava, estava todo o município interditado. Não tinha uma ponte nesse município se os vereadores não conseguem aquelas 2 PC. Ah, mas quem conseguiu? Eu e o vereador Eliseu conseguimos uma, o vereador Valmir, na época, e o ex-vereador, irmão do Altamiro, o Almiro, e mais outro vereador, não sei se foi o Mano Mola, conseguiram a outra. Então, eu acho que toda a vida a Câmara de Vereador aqui nesse município tem dado a sua parcela de contribuição e tem sido muito importante para o crescimento e o desenvolvimento desse município. Agora, pessoas que conhecem a gente, a luta e o esforço, vir falar uma coisa dessa, isso é injusto, não é certo. Então, teve que a pessoa rebater lá, o outro e dizer, olha, se não fosse os vereadores, vocês sabem que essas pontes não faziam, porque não tinha nenhuma dessas 2 PC trabalhando, porque ponte grande, que nem tem lá no 10 de maio, né, vereador Edmilson?
tiveram que encurtar porque não tem madeira e precisou de uma PC de um lado e outra de outro. Agora, se a PC quebra, é culpa do vereador? É culpa do operador? Não, eu acho que a máquina dá problema. A gente está bem de saúde hoje, amanhã não sabe como é que está, tem problema também. Então eu acho que tem problema, tem que tentar resolver, tem. Então eu quero dizer que, quero falar um pouco do cascalhamento das estradas, porque realmente, nesse mandato do seu João, poucas estradas cascalhou, patrolou. Eu acredito que patrolou 100% das estradas, mas precisa de cascalhar 30%. Eu seria injusto se eu viesse aqui e dissesse que o prefeito tem condições de cascalhar 100% das estradas. Eu estaria, talvez, até mentindo. Eu que acompanho a obra há 20 anos, vou fazer no final desse mandato, se Deus quiser, eu sei que não dá conta de patrolar e cascalhar todas as estradas. Agora, uns 30% das nossas estradas, se não cascalhar, nós não vamos ter condições de puxar aluno no ano que vem. Vamos ter muito problema, porque os cascalhos das estradas acabou o que tinha e tem que colocar cascalho nas estradas, pelo menos um ano e outro não. Naquela linha que cascalha esse ano que vem no cascalha porque não tem condições, cascalha as outras, mas não cascalhar uns 30% das estradas do município, vamos ter sim muito problema de atoleiro o ano que vem, porque começou a chover cedo e já estamos começando a enfrentar alguns problemas. Então eu não acho justo funcionário da obra, ou que seja funcionário público, eu acho que a crítica construtiva faz parte e deve existir, mas dizer que a Câmara não está fazendo nada para ajudar, isso é injusto e eu não aceito de jeito maneira, é a minha opinião. Mas eu quero dizer, presidente, que assim, eu e o vereador Edmilson, nós temos conversado com o deputado Alex, que é presidente da Assembleia Legislativa, e tem bastante recurso sim para o município de Alto Paraíso, que nem os colegas vereadores. Eu acho que não tem que não tenha uma quantidade boa de recursos para vir para o município. Infelizmente nós temos essa parte burocrática, que às vezes por falta de um documento ou de outro dá problema, é a situação dessa associação que não recebeu recursos para fazer a festa, e o pessoal às vezes joga para cima dos vereadores. Eu tenho até informação que não foi o prefeito, alguém me falou que o prefeito falou que não tem nada a ver com a Câmara. Então, se ele falou isso, é mais do que certo, é mais do que justo, está sendo sincero e está sendo honesto, e não jogar os vereadores contra a administração. Agora, umas e outras pessoas, que às vezes não tem o que falar, e fica falando coisa, fica querendo jogar uns contra os outros para ver o circo pegar fogo. Mas a gente entende e sabe que mexer com gente é assim mesmo. Eu quero parabenizar o nosso secretário que teve aí de saúde, acho que já foi embora, mas ele está aí, parabenizá-lo. Seja bem-vindo, secretário, sabe que estamos aqui para te ajudar naquilo que tiver ao nosso alcance. Seja bem-vindo. Então, presidente, no momento é o que eu tenho dito. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Coloco a tribuna à disposição do vereador João Pardo. Senhor presidente, vereadores, público se faz presente, retorno aqui nessa tribuna, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar o Zé Carlos, que chegou depois da minha primeira fala, motorista do Conselho Tutelar, e eu tive a honra, o privilégio de trabalhar com o Zé Carlos e sei do tamanho da responsabilidade e o cuidado que ele tem também por onde tem passado, né? Tenho acompanhado os trabalhos do Zé Carlos aí de outras secretarias, né? E depois eu tive o privilégio de ser conselheiro tutelar, e o Zé Carlos nos conduziu aí por muitos anos, com muita responsabilidade, muito respeito por aquilo que faz. E eu fico feliz, Zé Carlos, de você estar aí tanto tempo também, concursado no município, que é um mérito seu, assim como tantos. Obrigado pela sua presença. Eu quero aqui hoje, senhor presidente, falar um pouquinho aqui da questão da Secretaria de Saúde, aproveitando aqui a oportunidade do nosso secretário de Saúde estar presente, a questão de duas demandas que o município, na verdade, ele tem
mas a necessidade da população ela é muito grande quando se trata em fisioterapia e a questão do atendimento psicológico no nosso município. Sabemos que temos o psicólogo, tem a fisioterapeuta que atende, porém não é o suficiente para atender as demandas da nossa população de Alto Paraíso. E na oportunidade do nosso secretário de saúde estar aqui presente, agradeço também, acabou de chegar o prefeito municipal, o senhor João Pavan. Eu acredito, secretário, que precisa ampliar o atendimento psicológico e também o atendimento de fisioterapia no nosso município, porque a demanda é grande, é muita gente que precisa, e eu tenho conhecimento de várias pessoas que precisam urgente do atendimento do fisioterapeuta e não tem conseguido devido à demanda que é grande, e o profissional, eu acredito que é não sei, o meu conhecimento. E eu quero aqui deixar reforçado com a presença do nosso secretário, do nosso prefeito, que olhe com carinho nessa questão aí do psicólogo e também na questão da fisioterapia, que é muito grande a necessidade das pessoas, da população, e a gente está com essa demanda aí na questão do atendimento. E dizer que, sobre a questão das obras, eu acredito que todas as sessões, em umas 3 sessões seguidas, eu tenho falado muito sobre a questão de obras, e hoje eu quero aqui reforçar a questão de moradores que me procuraram na semana passada. Hoje de manhã me procurou ali do bairro Jardim Eldorado, a situação que se encontra nas ruas, que está a mesma situação da Vila São Francisco, no qual a gente viu o vídeo do morador da Vila São Francisco. Foi jogado lá um material, porém, falando assim, é cascalho, porém a situação com a chuva, está um barro danado, que eu estive lá hoje. Os moradores, 3 casas ali, quando você chega na última rua, para virar as esquerdas, em vez de ir para o Copas Verdes, que você vira, está até sem condições de sair do portão da casa, com a questão da chuva. E ali na saída, o proprietário, acredito, ali daquele terreno do lado, ele fechou, ali no Copas Verdes, estava com 2 vias, então fez uma outra estrada nova, aquela antiga, ela foi eliminada, e com o fechamento daquela antiga, aí que a água está voltando, ao invés dela sair, ela está voltando, e está descendo naquela última rua ali, que se vocês for lá e ver a situação que está, eu estive lá hoje, as valetas e o alagamento que está em frente ao portão de vários moradores. Eu estive lá hoje, inclusive tivemos lá hoje, encontramos o Elias, que trabalha na CAERT, com problema também da situação da CAERT, que devido à chuva, eles aterraram num dia, no outro dia choveu, e a enxurrada muito forte, arrancou o aterro, e está lá uma cratera de todo tamanho, que vai ser preciso ser corrigido com urgência. O secretário de obra, no momento que a gente esteve lá no bairro, foi ligado para ele esteve lá, que até o momento ainda está sendo o Reginaldo, né, o Lalau, ele esteve lá e garantiu para mim, Donizete, meu assessor, e moradores lá na hora, que vai resolver o problema ali para aquela água, diminuir o fluxo de água naquela rua. Nós sabemos, prefeito, que aquele bairro Jardim Eldorado, aquela água que desce ali, na verdade, não é nem só ali daquela parte do bairro Jardim Eldorado. Essa água ela já vem descendo aqui no Rota do Sol, ali da João Paulo, que é aquela avenida até do Campão, e ela vai descendo ali, e é muito preocupante para a gente que morador de Alto Paraíso também nas condições hoje de vereador, poder público, tem que olhar com bastante carinho o município, mas eu acredito que olhar com carinho a situação ali do bairro Jardim Eldorado. É muita água que desce ali, e os moradores estão realmente preocupados, porque tem morador lá que, para ele conseguir sair, ele teve que fazer a volta, porque ele não conseguiu sair com a moto devido ao barro
e o material que colocou. Segundo o secretário, depois que ele solar, ele vai ficar bom, mas assim, eu acredito que tem que olhar com carinho e jogar um cascalho diferente, um material bom para melhorar ali no bairro Jardim Eldorado. Agradeço aqui a presença do prefeito João Pavan, secretário de Saúde Rodrigo, os demais que se faz presente, e dizer que quando eu venho a essa tribuna fazer algumas críticas, são críticas construtivas, e deixar claro que a gente não está aqui contra a gestão do prefeito, o andamento do município. Nós estamos aqui buscando, mostrando as cobranças, porque quando a cobrança vem para o vereador, é porque a população está cobrando o vereador. Porque se a população não cobrar também, nós vamos ficar também parado a ver navio. E nós precisamos levar essas demandas. O secretário aqui, Rodrigo, ele é bicho danado, viu? Quando a gente não liga para ele, ele fala assim: ô vereador, não tem nenhum probleminha para hoje. Ele é diferenciado. Mas assim, dizer que é interessante que todos os secretários tenham esse entendimento. A saúde do município, não vou falar que está 100%, mas essa é a verdade. O secretário Rodrigo, essa questão eu tenho aqui que estender também aqui um elogio à pessoa dele, porque pelo menos ele sempre é muito atento na questão de ligação, mensagem, sempre procura dar uma resposta. Às vezes a gente não tem aquela resposta que a gente quer, mas a gente pelo menos tem uma resposta. Eu pelo menos particularmente não tenho tido assim, resolvido todas as demandas, mas ele tem procurado, na medida do possível, responder às nossas necessidades. Tem alguns secretários que depois dos 3 dias é que ele vai responder a sua mensagem, aí já não adianta mais também, porque de repente o problema já foi resolvido, ou às vezes não resolve mais, e às vezes a gente até fica desanimado de cobrar de novo. Mas nessa parte o secretário Rodrigo, ele tem feito um papel brilhante aí à frente da Secretaria de Saúde, e acredito que precisa melhorar, mas ele está sempre muito atento às demandas. E eu já deixo aqui para ele essa cobrança da questão da fisioterapia e também psicólogo. Hoje só o Conselho Tutelar, né, Zé Carlos, já é uma carga imensa para o município quando se fala em psicólogo. Você é motorista, mas você sabe e acompanha o dia a dia do Conselho Tutelar. Eu passei lá 4 anos, só o Conselho Tutelar hoje precisava de um psicólogo para atender só as demandas que chegam para o Conselho Tutelar no atendimento da criança e do adolescente. Então é preocupante, mas eu acredito que o secretário Rodrigo, juntamente com o prefeito, vai tomar as medidas cabíveis, as providências para que seja resolvido esse problema. Senhor presidente, sobre a festa do peão, eu não tenho mais o que comentar. Eu já quero deixar aqui claro que da minha parte está encerrado. Eu ouvi lá a entrevista do prefeito com o Pepe, e o que eu só queria ouvir do prefeito, eu não quero saber porque a festa não aconteceu. O que eu quis ouvir da boca do prefeito, tanto na entrevista com o Pepe e na rádio Cidade FM, a entrevista lá com o Silvério Gomes, parabenizo aqui, Silvério, pela entrevista, era se essa Câmara de Lei tinha ou não tinha problema de não ter acontecido essa festa do peão. Porque eu não vim aqui e não vou vir nessa tribuna mentir para ninguém. Se essa casa tivesse culpa no cartório, eu falaria e responderia até nos grupos também, não, nós realmente votou contra isso ou contra aquilo. Mas já foi explicado, o prefeito João Pavan quer aqui engrandecer a sua resposta, e ele foi bem claro que a Câmara de Vereadores, os vereadores, não teve culpa de não acontecer a festa do peão. O próprio secretário de Agricultura, Herbert, falou para mim também na secretaria: nós buscamos outra solução. Quando se trata na alimentação dos produtores, a festa não foi cancelada por questão de Câmara de Vereador e de nenhum vereador. Então eu quero deixar isso para a população claríssimo aqui também na tribuna, que essa casa de lei, nenhum vereador foi contra a festa e votou contra o projeto
que cancelar as festas do peão em Alto Paraíso. É o que eu tenho dito, senhor presidente, e da minha parte, esse assunto está encerrado sobre festa. É o que eu tenho dito, muito obrigado. Solicito ao vice-presidente que assuma a presidência, me conceda a palavra. Coloca a tribuna vereador Valmir de Santos. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os nossos colegas vereadores, cumprimentar aqui o nosso prefeito municipal, seja bem-vindo a essa Casa de Leis, cumprimentar o secretário de Saúde, sejam bem-vindos, cumprimentar a todos os senhores e senhoras aqui presentes, uma boa tarde, sejam todos bem-vindos. Venho a essa tribuna para tratar de um assunto que toca diretamente no coração da comunidade, da população de Alto Paraíso, o cancelamento da tradicional festa do peão. Infelizmente, devido ao não repasse das verbas destinadas, que seria destinada ao nosso município pelo governo do estado de Rondônia, o nosso prefeito João Pavan, em um ato de responsabilidade e transparência, decidiu pelo cancelamento da festa por falta de recursos financeiros, então, para dar seguimento a essa festa. É importante que todos entendam que a nossa decisão não foi por falta de verba, empenho da gestão municipal, mas sim por ausência do apoio financeiro do estado de Rondônia, que ficou de fazer esse repasse e infelizmente não deu certo, né? É importante que todos entendam essa decisão, porque seria, sem esse recurso não teria uma festa de qualidade, uma festa de segurança. Então, entendo aí a decisão do prefeito municipal e me solidarizo a ele por ter tomado essa atitude certa aí de ter cancelado essa festa. Deixo aqui a minha solidariedade, então, ao nosso prefeito João Pavan, por ter tomado uma decisão difícil, porque a comunidade estava muito ansiosa por essa festa, estava tão ansiosa e foi cancelada em cima da hora, mas eu tenho aqui o respeito pela decisão do seu João ter tomado essa atitude tão correta aí. Alto Paraíso ficará em silêncio, nossa população merece respeito, merece investimento. Eu acredito na próxima festa a gente fazer aí um trabalho mais antecipado, né, prefeito, com mais recursos para poder estar realizando essa festa. Então, quero aqui solidarizar ao prefeito municipal por ter tomado essa decisão. Eu acredito que a população vai entender, nós vereadores também, a gente já sabe que não tivemos nada com isso. Eu fiz um vídeo gravando também, explicando. Então não tem o que disse, me disse. Foi esclarecido, a Câmara foi esclarecida, o prefeito esclareceu também, então está tudo esclarecido diante da população. É o que eu tenho dito, então muito obrigado. Solicito ao segundo secretário que leia uma indicação que não foi lida e um convite aí do vereador Romário, por gentileza. Boa tarde. Indicação número 0011-2025, autoria Gabinete Vereador Eliseu Rodrigues Batista, Republicano. O vereador que apresenta subscreve, atendendo às formalidades regimentais, indica ao prefeito municipal, Sr. João Pavan, concorre ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Sr. Reginaldo Santana, que seja providenciado o levantamento com aterro, cascalho, deste trecho localizado na linha C95, travessão B0, próximo ao Rio Santa Cruz, tendo ainda como ponto de referência o lote de propriedade do Sr. Adão. Segue foto em anexo. Justificativa. Justifica-se o atendimento a essa indicação diante das diversas solicitações feitas por moradores dessa localidade, bem como por outros munícipes que trafegam diariamente por esta via. Atualmente, a mesma já foi patrolada, mas este problema crônico de alagamento já persiste por vários anos nesta localidade. Diante disso, é de extrema urgência que esse levantamento seja concluído, assim como outras linhas dentro do perímetro rural do município, as quais devem ser recuperadas o quanto antes. É fundamental aproveitar o período de estiagem para realizar os reparos necessários, garantindo assim
o direito de viver da população e a melhoria da mobilidade urbana desta região. Palácio de Comendas, 29 de setembro, vereador Eliseu Rodrigues Batista. Convite. Projeto Securto, Tarde de Lazer, Dia das Crianças em Alto Paraíso. Será realizado dia 4 de outubro, com apoio do deputado Pedro Fernandes, deputado estadual, vereador Romário Aparecido da Rocha, Seja o Céu. Dia 4 de outubro, às 11 horas, local Praça do Bosque, Alvorada, entre a Avenida Alvorada e a Rua Santo Dias. Terá várias atrações, brinquedos, pula-pula, escorregador, touro mecânico, piscina de bolinhas e muito mais. Premiações especiais, inclusive uma bicicleta. Comidas e lanches, frutas, algodão doce, picolé e refrigerante. Show de talentos infantil, apresentações individuais, em dupla ou grupo, com prêmio para os melhores. Então fique aí o vídeo com o apoio do deputado Pedro Fernandes e do vereador Romário. Gostaria de aproveitar a oportunidade do prefeito estar presente. Se quiser fazer uso da palavra, prefeito, esclarecer alguma coisa, está à disposição, tá? Não havendo mais oradores para o grande expediente, então solicito aos vereadores que queiram discutir as matérias que se inscrevam. Sempre. Única discussão do parecer da Comissão de Constituição, Redação e Justiça, Projeto de Lei 074/2025. Única discussão do Projeto de Resolução 008/2025, Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal. Os vereadores que queiram discutir a matéria, que se inscrevam. Coloca a tribuna à disposição do vereador João Padre, 30 minutos, sem direito à parte. Senhor presidente, retorno a essa tribuna para fazer aqui, falar sobre o projeto de lei número 74/2025. O presente processo refere-se à análise de comissão da Constituição, Redação e Justiça, CCRJ, em razão de disposição regimental que estabelece que todas as proporções a serem apreciadas em plenário devem previamente ser submetidas ao exame da CCRJ quanto à sua constitucionalidade e legalidade. A matéria chega a essa comissão já acompanhada do parecer jurídico, no qual se conclui pela ocorrência da inconstitucionalidade formal e material, em razão de invasão de competência tributária e legislativa da União e dos Estados, conforme parecer constante do sistema. Trata-se do pedido de autorização legislativa para instituir obrigações acessórias relativas ao envio dos arquivos do SPED, conforme determina o Decreto Federal 6.022/2007. Dessa forma, a Comissão de Constituição, Redação e Justiça recebe para análise e emissão do parecer do projeto de lei acima mencionado, cabendo a este relator especial, Eliseu Rodrigues Batista, nos termos do artigo 31 do regimento interno dessa colenda Casa de Leis, manifestar-se obrigatoriamente sobre a preposição. Foi instituído pelo Decreto Federal 6.022/2007 como instrumento nacional da escrituração digital, coordenado pela Receita Federal do Brasil e compartilhada com os fiscos estaduais. A própria legislação federal e estadual já disciplina os prazos, formato e modo de entrega dos arquivos.
De início, anota-se que a Lei Complementar número 63/1990 traz em seu artigo 6º as condições para a verificação por parte dos munícipes dos documentos fiscais relacionados com a parcela de arrecadação estadual que lhes compete e na mesma normativa assim estabelece o artigo 3º, quanto ao livre acesso às informações e documentos utilizados pelo Estado no cálculo do valor adicionado. Portanto, o município não pode criar obrigações acessórias diretamente vinculadas a tributos estaduais ou federais, sob pena de vício de inconstitucionalidade formal. Após análise da documentação juntada aos atos do processo, número 0000134/9/2025, este relator entende que o município não possui competência para impor obrigações acessórias relativas à escrituração digital, SPED, de tributos federais e estaduais, ainda que editadas em lei municipal. Compete ao município apenas a instituição, fiscalização e arrecadação de seus próprios tributos. Caso necessite de informações constantes do SPED, deve requisitá-los nos termos da lei complementar. Constata-se, portanto, que o município, por meio da presente proposta, busca criar uma nova burocracia, estabelecendo medidas punitivas. No artigo 4 do PL número 074/2025, apesar de as empresas a serem obrigadas a gerar tais arquivos para os fiscos federal e estadual, únicas esferas competentes para legislar sobre os tributos de sua competência. Não havendo legalidade e constitucionalidade, esse relator profere voto desfavorável à tramitação do projeto 074/2025, devendo a matéria ser submetida ao plenário para discussão e votação nos termos do artigo 31, parágrafo 1 do regimento interno dessa corrente Casa de Lei. Sala das comissões, vereador, relator, foi o vereador Eliseu Batista. É o que eu tenho dito, senhor presidente. Não havendo mais oradores para a discussão das matérias, colocam em única votação o parecer da CCRJ pela não tramitação e arquivamento do projeto de lei 074/2025. Está liberado para votação. Fica aprovado o parecer da CCRJ por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário. Não havendo mais matéria na hora do dia, coloco a tribuna à disposição dos vereadores para esclarecimento pessoal pelo tempo de 5 minutos, sem direito à parte. Desculpa aí, tem mais uma resolução aqui. Coloco em única votação o projeto de resolução 008/2025. É liberado para votação. Fica aprovada a resolução 008, projeto de resolução 008/2025, por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Não havendo mais matéria na ordem do dia, coloco a tribuna à disposição dos vereadores para esclarecimento pessoal pelo tempo de 5 minutos, sem direito à parte.
Tribuna está à disposição do vereador Valmir do Alto Alegre. 5 minutos. Quero dar uma boa tarde a todos, mesa diretória. Motivo de alegria que eu vou dar o esclarecimento aqui. O deputado Edevaldo Neves esteve aqui em Alto Paraíso na quinta-feira, foi embora numa sexta, a gente andou, visitou, está destinando aqui 100 mil reais para a PAI. E era para chegar também na hora da reunião que teve ali no pessoal da reciclagem, né? Mas ele chegou atrasado, mas mesmo assim nós foi lá mais tarde, né? E também está destinando também uma empilhadeira para lá de 120 mil, e cabe a vocês agora fazer os trâmites. Tá? E também já foi na Vila Alto Alegre, estamos lá organizando como é que vai acontecer. Já estou convidando todos os vereadores, alguns eu já avisei, já estou convidando. Ele está dando um patrocínio lá do 1º ao 5º lugar, para a gente estar querendo organizar um rodeio lá. É um rodeiozinho do amor, tudo de graça. Eu já consegui já um boi, até o narrador eu já consegui. E está todo mundo convidado aí, só não tem data. Nós estamos organizando ainda. É isso que eu estou dito, presidente. Nada mais a deliberar, encerra a sessão agradecendo a todos e convidando para a próxima sessão ordinária, dia 6 de outubro de 2025. Tenham todos uma boa tarde.